Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Destilando Livros. Hoje a gente vai mergulhar fundo, sabe, em algumas das formas mais brutais mesmo de instituições extrativistas que a gente vê no mundo hoje. Exato. O foco vai ser Coreia do Norte e Uzbequistão. São dois exemplos bem fortes que o livro Por que as Nações Fracassam analisa, e ambos, de um jeito ou de outro, acabam sendo herdeiros de modelos que vieram do comunismo. É uma conexão importante que o livro faz. A nossa missão aqui, então, é tentar entender como funcionam esses regimes totalitários mais modernos, né? E por que eles acabam gerando tanta pobreza para a maioria das pessoas. Vamos conectar isso com as ideias centrais do livro. Ah, e claro, se você curte nossas análises aqui no Destilando Livros, não esquece, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos papos. Isso ajuda bastante a gente a continuar. Então, bora lá desempacotar essas ideias. Vamos sim. E é bom, né, a gente reforçar rapidinho um conceito principal que está por trás de tudo isso. O que são essas instituições extrativistas? Como a gente já viu aqui antes, e baseado no livro, claro, são sistemas. Sistemas políticos, econômicos que são desenhados, tipo assim, para concentrar poder e riqueza. Nas mãos de poucos, né? Uma elite. Exatamente. Uma elite pequena. E essa elite molda as regras do jogo, as leis, os regulamentos, até como funciona a propriedade, tudo para quê? Para extrair recursos da maioria da população. Isso acaba, claro, sufocando qualquer incentivo para a maioria inovar, investir de forma produtiva. Faz todo sentido. E aí, os casos da Coreia do Norte e do Uzbequistão que o livro traz são, digamos, manifestações extremas e bem atuais dessa dinâmica toda. Perfeito. Vamos então pegar o primeiro caso, Coreia do Norte. O livro foca bastante no período do Kim Jong-il. A descrição é de um regime totalitário quase perfeito, no sentido de controle total. É impressionante o nível de controle descrito. Tem uma elite minúscula, né, ligada ao partido, a família Kim, que vive cercada de luxos que parecem até coisa de outro mundo, considerando a realidade do país. O livro menciona os exemplos tipo conhaque francês caríssimo. Jet skis, tem esse detalhe também? Isso, jet skis. Enquanto isso, a grande maioria da população, enfrenta pobreza extrema, fome e uma repressão constante em tudo. E essa imagem, né, se encaixa como uma luva na análise que o livro faz daquela divisão das Coreias, lá no Paralelo 38. É um dos exemplos mais fortes do argumento central da obra toda. Sim, essa comparação é muito forte. Movimento, cultura, história. E aí, por causa das instituições que cada um adotou, seguiram caminhos radicalmente opostos. Exato. Enquanto a Coreia do Sul, mesmo com seus problemas, seus períodos autoritários também, mas eventualmente foi para uma economia de mercado com mais segurança na propriedade, com incentivos. E o resultado tá aí? Samsung, Hyundai, gigantes globais. Pois é, já a Coreia do Norte fez o caminho inverso. O livro detalha bem isso. As instituições econômicas lá são totalmente extrativistas. Propriedade privada Abolida. Isso já tira qualquer incentivo para a pessoa querer produzir mais, inovar, investir. acaba o estímulo individual, né? Total. A educação vira mais uma ferramenta de doutrinação do regime, limitando o acesso a conhecimento útil de verdade. Os jovens ainda pegam um serviço militar obrigatório de 10 anos. Imagina! 10 anos, é muito tempo. E a economia que realmente existe ali para a maioria é na ilegalidade, no mercado negro. O que é muito revelador na Coreia do Norte, e o livro deixa isso claro, é a pureza, digamos assim, com que essa lógica extrativista funciona. Não tem nem disfarce. A elite, lá no Partido dos Trabalhadores, a dinastia Kim, eles literalmente redesenharam a sociedade inteira para ser um funil. Um funil que leva tudo para eles. Exato. Todo recurso, todo poder vai para o topo. E o mais impressionante, ou talvez deprimente, é como esse modelo persiste em pleno século XXI, décadas depois de outros regimes comunistas parecidos terem caído. É verdade, isso concretiza uma ideia muito triste que o livro discute, que é o desperdício de potencial humano, né? Nossa, demais.
Quantas pessoas talentosas, potenciais inovadores, empreendedores devem ter sido condenados a uma vida de subsistência, trabalho forçado ou serviço militar sem fim ali, sem acesso à educação de qualidade, sem nenhuma oportunidade real? É desolador pensar nisso. E essa falta de dinamismo, essa fragilidade do modelo, é algo que o livro bate bastante na tecla. O argumento é que mesmo quando tem algum crescimento sobre essas instituições extrativistas, e às vezes tem, né, baseado em recurso natural, algo assim. Sim, geralmente é um crescimento limitado e específico. Isso, mas ele tende a não ser sustentável. E pior, tende a gerar conflito interno violento, porque a disputa pelo controle desses poucos recursos fica acirrada. Há uma dinâmica que, mesmo que a gente não veja notícias recentes de conflitos internos abertos lá, parece estar sempre latente num regime tão fechado e repressor. Com certeza. E essa lógica toda de extração e controle pela elite, ela não é exclusiva de regimes que se dizem comunistas ou que seguiram aquele modelo stalinista, sabe? A estrutura básica pode aparecer com outras roupagens ideológicas. Uhum. E isso leva a gente para o segundo exemplo que o livro traz, também contemporâneo e brutal. O Uzbequistão sob o Islam Karimov. A gente vê lá um padrão perturbadoramente parecido de instituições extrativistas, claro, com as suas particularidades, a história pós-soviética deles. Sim, o Uzbequistão depois da independência da União Soviética, né? Sob o Karimov, o livro mostra ele como um caso onde as instituições continuaram profundamente extrativistas, muito parecido na essência com o norte-coreano. E a base da extração econômica lá, segundo a análise, está muito ligada ao trabalho forçado, especialmente na colheita de algodão. O algodão é chave para eles, né? Na época que o livro analisa, era tipo 45% das exportações do país. É muita coisa. Muita coisa. E o jeito como essa colheita era feita, e em parte ainda é, pelo que se sabe, é um dos pontos mais chocantes que o livro descreve. Ele detalha essa prática do Estado, sistemática, de usar crianças em idade escolar como mão de obra forçada nos campos de algodão. Nossa, os números que a fonte traz são realmente alarmantes. Tipo, em 2006, falava-se em quase 2,7 milhões de crianças É um número absurdo. tiradas da escola e mandadas para a colheita. As aulas simplesmente paravam por semanas, e essas crianças, algumas bem pequenas, tinham que cumprir cotas diárias de colheita de 20 a 60 quilos de algodão bruto. 60 quilos para uma criança. E ainda tinha relato de humilhação pública, punição para quem não atingisse a meta. E para as crianças que vinham da cidade, as condições de alojamento eram péssimas. Dormindo em galpão improvisado, sem banheiro direito, às vezes junto com bicho, com trator, terrível. E tem uma ironia muito sombria nisso tudo, que o livro destaca bem. O papel dos professores. É verdade. Em vez de ensinar, eles viraram peças da máquina do Estado para recrutar essa mão de obra forçada. Tinham que organizar, supervisionar as crianças nos campos. Que situação! E o pagamento por esse trabalho todo? Era praticamente nada, irrisório. A fonte cita que, lá por 2006, enquanto o preço do algodão no mercado mundial era tipo $1,40 por quilo, as crianças recebiam um valor simbólico, talvez o equivalente a 3 centavos de dólar pela cota diária. 3 centavos. Fica bem claro para onde ia o dinheiro, né? Com certeza. O Karimov e a elite política e econômica em volta dele ficavam com a maior parte da riqueza gerada pela exportação do algodão. O esquema era simples. O governo comprava o algodão dos produtores, muitos também forçados a preço baixíssimo. E depois vendia no mercado internacional pelo preço cheio. A diferença ia para o bolso deles. Clássico mecanismo extrativista. Mas não parava aí, no trabalho forçado do algodão. Outra ferramenta-chave desse arsenal extrativista no Uzbequistão do Karimov, como o livro mostra, era a expropriação direta e a total falta de segurança nos direitos de propriedade, mesmo para quem vinha de fora investir. Ah, o caso daquela empresa estrangeira, né? A Interspan. Exatamente, a Interspan. Ela tinha conseguido montar uma operação que estava indo bem, processando algodão lá no país, agregando valor localmente. E aí, como é que um regime extrativista lida com alguém tendo sucesso fora do controle deles?
A resposta já dá para imaginar, mas os detalhes que o livro traz são bem fortes. É exatamente o que a lógica extrativista manda fazer. O regime do Karimov começou uma campanha de assédio total contra a Interspam. Prenderam funcionários locais sem motivo, criaram acusações falsas. Há relatos até de tortura para conseguir confissão ou só para inviabilizar a empresa mesmo. Que absurdo! O objetivo era óbvio: fazer ser impossível para a Interspam continuar ali. Em agosto de 2006, a empresa foi basicamente expulsa. E o que aconteceu com os negócios dela? Com as fábricas, tudo? Passou tudo, rapidinho, para empresas ligadas diretamente à família Karimov. O livro mostra que, em pouco tempo, a fatia de mercado dessas empresas da família, no processamento de algodão, pulou de uns 2% para quase 67%. Nossa, 67%. É um controle quase total. Um exemplo claro, devastador da insegurança jurídica e da violação de direitos que marcam esses regimes. Mostra que nem investimento estrangeiro que podia trazer dinheiro, tecnologia, emprego, nada disso está seguro se ameaçar os interesses da elite que está extraindo. Faz todo sentido. E esse padrão, ele lembra outros exemplos históricos que o livro explora. Tipo, as expropriações de terra na Etiópia absolutista, ou aquela insegurança constante da propriedade na Espanha dos Habsburgo. Se a gente conecta tudo isso com o quadro geral que o livro pinta, fica muito claro. A natureza desses regimes é a mesma, não importa a etiqueta ideológica. É a mesma lógica por baixo, né? Artistas do passado, a lógica por baixo é idêntica. A elite no poder arruma as instituições políticas e econômicas para tirar o máximo de riqueza para ela mesma, sem pensar no bem-estar da população ou num desenvolvimento que seja sustentável e para todos. Então, assim, qual é a grande lição que a gente tira daqui? Esses casos extremos, Coreia do Norte e Uzbequistão, eles servem como exemplos muito claros da tese principal do livro. Instituições extrativistas, não importa de onde vieram ou qual a desculpa ideológica, são feitas para concentrar riqueza e poder. Ponto. E a consequência disso é direta, quase matemática. Pobreza generalizada, falta de oportunidade, repressão para a maioria. O ponto-chave que esses exemplos deixam claro de um jeito até doloroso é que o fracasso dessas nações não é acidente. Não é geografia, não é cultura. Não mesmo. É resultado direto de um design institucional, feito de propósito para extrair. Perfeitamente colocado. São estudos de caso atuais que validam de forma muito forte o argumento central do livro. São as instituições, as regras do jogo, formais e informais, que no fim das contas determinam se uma nação vai para a prosperidade ou para a pobreza. Os detalhes mudam, os métodos variam. O controle totalitário e a ideologia Juche, na Coreia do Norte, de um lado, o trabalho forçado no algodão e a expropriação de empresas no Uzbequistão, de outro. Mas o motor por baixo é o mesmo. O motor da extração pela elite. Ele continua lá, constante, implacável. Bom, resumindo então os pontos principais da nossa conversa de hoje. A gente mergulhou na análise que por que as nações fracassam faz da Coreia do Norte e do Uzbequistão. Vimos como eles são exemplos modernos e brutais de instituições extrativistas. Nesses regimes, uma elite pequena fica rica e mantém o poder às custas da pobreza, da falta de liberdade e da repressão que impõe para a maioria. Seja pelo controle ideológico total, pelo trabalho forçado desumano, pela expropriação. Exato, e isso reforça a mensagem central e poderosa do livro. Aquelas diferenças enormes de riqueza e bem-estar que a gente vê pelo mundo, em grande parte a explicação está na natureza das instituições de cada país. E essa análise toda, ela deixa a gente com uma reflexão importante, né? Aplicando a lógica do livro num contexto mais amplo. Até que ponto a comunidade internacional, ou até mesmo nós, consumidores em países mais ricos, quando a gente faz negócio ou compra produtos que vêm de regimes como o do Uzbequistão, tipo o algodão colhido com trabalho forçado, Onde você quer chegar? será que a gente não acaba, mesmo que diretamente, sendo um pouco cúmplice, ajudando a sustentar, a perpetuar essas mesmas instituições extrativistas que condenam milhões à pobreza? É uma questão complicada, claro, mas que surge naturalmente dessa análise do livro. Nossa, é uma provocação final excelente e muito pertinente, realmente dá o que pensar. Bom, agradecemos a todo mundo pela companhia nesta análise detalhada e fiquem ligados.
porque no nosso próximo encontro aqui no Destilando Livros, a gente vai mudar completamente o foco. Vamos investigar um caso surpreendente de sucesso na África. Botsuana. Botsuana é um caso fascinante. Como é que esse país conseguiu escapar daquele ciclo vicioso do extrativismo que pegou tantos vizinhos? A gente vai explorar a história desde aquela viagem do chefe Tsuana para a Inglaterra, lá no fim do século XIX. Para pedir proteção britânica contra o Cecil Rhodes, né? Uma jogada esperta. Exato. E vamos ver como instituições pré-coloniais deles, os Clotla, que eram relativamente inclusivas, sobreviveram, e depois como eles administraram a riqueza dos diamantes, que foi uma descoberta-chave depois da independência. Com o Sereticama na liderança, fazendo diferente. Isso. Uma história incrível sobre como a história, a contingência e a construção de instituições melhores podem sim levar a um destino bem diferente. Esperamos vocês. E mais uma vez, se gostou do papo, deixa o like, se inscreve no Destilando Livros e ativa o sininho para não perder nada. Valeu, pessoal. Até a próxima!